Então, continuando, turma, o porquê do anticoncepcional muitas vezes para o tratamento de acne, tá? É lógico que isso só se aplica nas meninas, muitas vezes no período da puberdade. Sabe-se que o ovário policístico acaba aumentando, né, a secreção de óleo pelas glândulas sebáceas e isso acaba gerando uma acne, tá? É lógico que esse ovário policístico está todo envolvido com a questão de hormônio, dos estrógenos, então isso prova, né, que os estrógenos, assim como a testosterona nos meninos, acaba aumentando a oleosidade devido ao excesso de óleo produzido pelas glândulas sebáceas. Aí o ginecologista acaba prescrevendo o anticoncepcional apenas para as meninas. Claro, não faz sentido os meninos tomarem, tudo bem? Em casos daquela acne grau 4, que é o estágio mais severo, né, devido às pústulas extremamente inflamadas e aquelas cicatrizes irregulares, alguns médicos dermatologistas acabam prescrevendo a isotretinoína. Não sei se vocês já ouviram falar, o nome comercial é o Roacutan. Ele é um medicamento controlado, né? Só pode ser utilizado com receituário médico, a receita fica retida lá na drogaria, e o paciente que vai fazer o uso dessa medicação acaba sendo submetido a uma série de exames, principalmente cardiológicos e do fígado, né? Por quê? Esse medicamento, essa isotretinoína, ela acaba interferindo em batimento cardíaco, pode aumentar a pressão arterial, pode ocasionar uma cirrose medicamentosa, por isso que tem que tomar cuidado com o fígado, né? Então, os efeitos colaterais dela são muito graves, por isso que ele é um medicamento controlado, né? Não pode ser utilizado assim de venda livre. Nem todo paciente que tenha acne grau 4 pode fazer o uso da isotretinoína, então por isso que precisa de uma orientação do médico, tá? Há um tempo atrás, não sei se vocês chegaram a ver a matéria, até de um paciente, um rapaz, um jovem, né? Ele tentou suicídio. E claro que, graças a Deus, não deu certo, né? E uma das medicações que ele fazia o uso era da isotretinoína. Então, para vocês verem como ela mexe até com o sistema psicológico. O paciente entrou em um grau de depressão. É lógico que ele já tinha uma tendência depressiva, mas o uso do Roacutan só agravou essa situação. Então, até na própria bula vem escrito isso, tá? Que o paciente pode começar a desenvolver traços depressivos. Então, nem todo paciente pode fazer o uso, né? Os efeitos colaterais são muito graves. As meninas que forem fazer o uso têm que comprovar através do exame de gravidez que não estão grávidas e assinam um termo de responsabilidade falando que não vão engravidar durante o tratamento, tá? E mesmo quando acaba o tratamento, tem que se permanecer de pelo menos 2 ou 3 meses sem correr o risco de engravidar, mesmo não tomando mais o Roacutan. Por quê? Porque a medicação ainda pode estar requícios na corrente sanguínea. E qual que é o fundamento disso? Por que não pode engravidar? A isotretinoína, ela ultrapassa a barreira placentária, então ela afeta o bebê, né, acaba afetando o feto e é teratogênico. O que significa isso? Dá má formação no feto. A criança pode nascer sem algum membro ou ter algum problema neurológico, tá? Então pode aí ter uma microcefalia ou algum tipo de problema mais grave na região do cérebro, tá? Então é teratogênico, por isso que as meninas assinam um termo de responsabilidade de que não vão engravidar durante o tratamento do Roacutan. E o que esse Roacutan faz assim de tão milagroso para fazer o tratamento da acne, né? Então ele acaba diminuindo a atividade da glândula sebácea, né? Então, além de reduzir o tamanho, porque se é uma inflamação, ela aumentou o seu tamanho. Então ela diminui o tamanho da glândula sebácea e diminui também a sua ação, a sua produção de óleo, tá bom? Então, esse é o mecanismo de ação aí de uma forma resumida e mais fácil para que a gente possa entender, certo?
Segundo tipo de lesão de pele que a gente tem que comentar hoje, foliculite. Já ouviram falar em foliculite? Também conhecida como pelo encravado, né? Então, o que é isso? Ó, foliculite, então uma inflamação do folículo piloso, tá? Aqui nós estamos falando de toda a parte ali do folículo piloso, lembram? Então, aqui ó, bulbo capilar, a papila dérmica, né? Aí aqui, conforme tem o crescimento do pelo, glândula sebácea, né? Por algum motivo, esse folículo piloso inflama e esse pelo ele não consegue sair. Ou se ele sai machucando, né? Esse poro. Então, ele não sai e aí acaba ocasionando a foliculite. E geralmente tem a presença de micro-organismo, mas isso não é uma via de regra. Então, essa foliculite pode ou não ter uma infecção por micro-organismo, principalmente bactéria, tá? Nós classificamos em foliculite superficial e foliculite profunda. Vamos lá. A superficial é a mais simples de ser tratada, né? Ela acaba afetando só a parte superficial do pelo, então naquela região do poro, né, aonde sai o pelo. Então surge pequenas espinhas, pode ter ali as pústulas, né, pequenas espinhas vermelhas. Tem uma leve coceira, né, e uma sensibilidade no local, fica dolorido. Geralmente são ocasionadas porque aquele pelo sofreu algum tipo de agressão. Ou agressão por uma depilação, ou agressão pela lâmina do aparelho de barbear, ou até mesmo, se for a região do pelo das pernas, né, o atrito, né, com uma calça mais apertada, com uma roupa mais apertada. Então, geralmente, essa foliculite superficial, ela acontece devido à agressão mecânica com o pelo. O que acontece? Esse pelo foi agredido, né? Ele pode até ter sido arrancado no processo de fazer a barba ou da depilação, por exemplo. E aí vai vir um novo pelo. De tanto fazer esse tipo de agressão, lembram lá o organismo? Ele acaba produzindo células resistentes. Então, esse pelo, ele pode se dobrar, que é aquela fotinha aqui, ó. Ele pode se dobrar e acabar não saindo, e isso gera um processo inflamatório, né? Então, vai gerar um processo inflamatório, inflamando todo o folículo piloso. Esse folículo piloso vai ficar todo entupido pelo sebo, porque o sebo não vai sair, né? O óleo não vai sair, então gera um processo inflamatório. Então, ele pode ser, tanto ele pode se dobrar e não sair, como ele pode o quê? Ficar mais grosso, e na hora que ele fica mais grosso, ele pode estar obstruindo esse poro, promovendo todo o processo inflamatório que a gente já discutiu, certo? Então, uma foliculite superficial, geralmente ocasionada por agressão mecânica ao pelo, né? Agora, uma foliculite profunda, aí eu tenho a presença de micro-organismo. Seja lá qual for, uma foliculite superficial pode se transformar numa foliculite profunda, tá? Seja lá qual for o motivo, aqueles micro-organismos, aquelas bactérias acabaram entrando pelo poro, né? Gerou um processo inflamatório, infeccioso, e aí eu começo a ter a presença ali de secreções, o pus. Então, acaba formando um nódulo rígido, cheio de secreção, extremamente dolorido ao toque, né? E esse nódulo pode vir a furo ou não, liberando essa secreção, esse pus. Nós estamos diante de um furúnculo, tá? Então, quando a gente fala de furúnculo, nada mais é do que uma foliculite profunda. Então, é bem comum isso, vocês já devem ter conhecido alguém que teve furúnculo, ou até mesmo vocês mesmos podem ter tido furúnculo. É mito aquela história de que quem tem um furúnculo pode ter 7, né? Ah, só vai sarar depois do 7º. Gente, isso não é verdade, tá? O que acontece quando tem um furúnculo, depois acaba tendo mais outros furúnculos? Nós estamos falando diante de uma infecção por micro-organismos, geralmente bactéria, geralmente Staphylococcus aureus.
Ué, se o micro-organismo invadiu a epiderme, chegou na derme e está lá no folículo piloso, quem me garante que ele não vai afetar outros? Não necessariamente sai na mesma região, né? Eu posso ter um furúnculo na região da axila, eu posso ter um furúnculo na região da virilha, eu posso ter um furúnculo na região da barba. Aonde tiver pelo, aonde tiver folículo piloso, vai ter a presença, pode ter a presença de bactérias, pode gerar um furúnculo, tá bom? Então, aquela história de 7 é mito, tá? Então, o tratamento tem que ser feito com antibiótico. Para quê? Para que eu mate essa bactéria. É isso que acontece, né? Muitas vezes a pessoa não faz o tratamento correto, nem usa nenhum tipo de antibiótico via oral ou tópico. E aí essa bactéria, ela fica ainda presente na região da pele, na região da derme, e isso pode cair até na corrente sanguínea e pode acabar gerando infecções, furúnculos em outras regiões. Então, enquanto não fizer o tratamento de forma correta com o uso de antibióticos, corre o risco de ter furúnculo. Quem teve um furúnculo na vida nunca mais vai ter? Espero eu que não, mas provavelmente corre o risco de ter sim, né? Justamente devido ao fato de que as bactérias estão na superfície da epiderme e se tiver uma pequena fissura, ela vai entrar nesse poro e aí vai acabar infeccionando o folículo piloso, certo? O tratamento, então, como eu falei para vocês, é feito com antibiótico, tanto via oral quanto tópico, e muitas vezes é obrigado a drenar, não é furar. É drenar. Quem faz isso é em âmbito hospitalar, é o médico. Ele coloca um dreno para tirar toda essa secreção. Fotinhos aqui bonitinha para vocês. Eu sei que vocês adoram essas fotos, né? Olha só. Uma foliculite superficial, apenas umas bolinhas. Dá para perceber aqui, ó, a presença de pelos, né? Ó, região de depilação, axila. Região de barba. Tá vendo? Pequenas pústulas, vermelhinhas, bolinhas, né? Sensível, apenas uma sensibilidade. Agora aqui já começou a gravar a história, né? Olha só, eu já tenho pústulas maiores, mais inflamadas, presença de nódulos, cistos, né? Olha só essa foliculite aqui, ó, na região do bigode aqui desse paciente, né? Então acabou formando um nódulo, um cisto maior, ó. E um furúnculo, né? Que quem não viu, esse daqui é o danadinho, pode vir sozinho. Aqui são vários, né? Formou até um nódulo. Esse aqui tá sozinho. A região fica extremamente avermelhada, né? Fica sensível ao toque e aqui dentro cheio de secreção. Em hipótese alguma, isso aqui deve ser furado de forma mecânica, né? Se vier a furo saindo toda essa secreção, tudo bem. Agora, nós forçarmos, isso aqui corre o risco de cair mais bactéria aqui dentro, pode até necrosar e acabar piorando a situação. Certo? Era isso, turma, que eu queria passar para vocês hoje. Se ficou alguma dúvida, vocês podem me chamar, tá? No WhatsApp ou colocando a pergunta aí no chat para toda a turma, que a gente vai sanando as dúvidas, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Beijos!